Antes da cruz, da coroa e dos espinhos, antes da pomba, das águas, da virgem, antes de tudo havia uma promessa. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sua vida nos mostrou o propósito e o sentido da vida na comunhão, no serviço, no discipulado, na adoração e na grande comissão para a qual Ele nos enviou. Vamos juntos como família iniciar nossos 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo sobre a vida e o propósito de Jesus. Aleluia! Começou a nossa quaresma. Então vamos lá, voltando ao texto base da série, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus disse que o homem feliz, o homem prudente, não é só quem se identifica com as palavras de Jesus, não é só quem conhece essas palavras, quem conhece a Bíblia. Ele diz que feliz é aquele que coloca em prática. Você realmente crê na parte da Bíblia que você pratica. Você realmente crê naquilo que você obedece, aquilo que você coloca em prática. Então o chamado da quaresma cristã, o chamado desses 40 dias até a Páscoa do Senhor, é um chamado para olharmos para os evangelhos, olharmos para as palavras de Jesus e colocá-las em prática em nossa vida, em nossa casa e caminharmos com Ele. Então nós vemos aqui que o Novo Testamento, ele é inaugurado por 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vamos nos ater nessa série no Evangelho de Mateus. E vamos então aqui entender quem era Mateus. Mateus era um daqueles meninos novinhos, talvez ali alguém no final da adolescência, que Jesus chama da coletoria de impostos. Ele era ali alguém que ficava na coletoria, recebendo os impostos, cobrando os impostos para os romanos. Então eles não eram muito amados pelo povo. Sabe, o povo judeu não gostava dos coletores de impostos. E para piorar a situação, normalmente os coletores de impostos, eles tinham má fama. Então eles ficavam ali e eles tiravam a mais do que era cobrado. Então ele era alguém que era incluído nessa má fama dos desonestos, era odiado pelo seu povo porque era visto como um traidor ali entre os judeus, que oprimia o seu próprio povo, se vendeu para oprimir o seu próprio povo. E é interessante também que os romanos, eles traziam essas pessoas para trabalhar com eles, porque eram pessoas às vezes capacitadas, então que falavam hebraico, que falavam aramaico, mas também falava a língua grega, sabiam bem ali a matemática, eram pessoas instruídas. E por isso também Mateus é uma boa testemunha ocular que compila, que reúne organizadamente, com muitos detalhes, a vida de Jesus, as palavras de Jesus. E ele então chama Mateus diz sim, o resto é história. Então os evangelhos saem desse momento então que alguém decide ouvir as palavras de Jesus, colocar em prática, deixar tudo. Ele tinha uma posição privilegiada, provavelmente ele era um homem rico, porque quem trabalhava com os romanos nessa posição eram pessoas de alta classe, e ele deixa tudo e ele segue Jesus, ele abraça o chamado de Jesus. O Evangelho de Mateus, olha que interessante, tem 28 capítulos, 1071 versículos, 505 desses 1071 registram integralmente palavras de Jesus e 140 registram parcialmente. Então 55% do Evangelho de Mateus são palavras de Jesus propriamente, diretamente ditas. Então você tem vários sermões no Evangelho de Mateus, são 5 grandes sermões. O primeiro sermão é o sermão aqui da montanha, Mateus capítulo 5, verso 1 até Mateus capítulo 7, verso 29. O que Jesus entrega aqui é como se fosse o estatuto do reino de Deus. Então assim, se você quiser
entrar no reino de Deus, é assim que você trata o seu próximo. Se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que crer que basta cada dia o seu próprio mal, e é o seu Pai que provê todas as coisas. Então ele vai mostrando como se vive no reino de Deus. E é interessante que no final de cada um desses sermões, Mateus dizia que ele trazia a sequência do próximo ato de Jesus assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, é como se todo o evangelho fosse estruturado ao redor dos sermões de Jesus. Mateus 10, que é o segundo sermão, 1 a 42, são instruções aos discípulos. Ele os enviou 2 a 2, e aí então eles foram para as cidades onde Jesus ia passar, e eles foram com toda a instrução, todo o preparo para essa missão, e o sermão traz isso. Mateus 13 é o sermão a respeito do reino dos céus, Mateus 13, 1 a 53, então é focalizado numa sequência de 8 parábolas. Depois Mateus 18, é o sermão 4, o sermão sobre o caráter que os discípulos de Jesus devem apresentar. Você tem um sermão de como é o caráter de um discípulo de Jesus. Mateus 24, sermão 5, é um sermão escatológico, tá? Foi um sermão muito lido durante a pandemia. Eu li também que o sermão de Mateus 24 é um dos textos mais usados para falar da sequência de acontecimentos do fim dos tempos. Então é como se fosse um pequeno apocalipse. E eu gosto demais quando eu leio, por exemplo, Mateus 24, que eu vejo que o maior sinal dos fins dos tempos não é guerra, não é pandemia, não é fome, é que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Querido, quando tem guerra o povo fala assim: está acabando o mundo. Quando vem pandemia, fala: Jesus já está na esquina. Agora, quando a igreja está cheia e o povo está se convertendo, eu não vejo ninguém falando que Jesus está voltando. Porque o maior sinal do fim dos tempos é o evangelho sendo mais pregado e mais gente se convertendo. Então, quando você vê conversão, vê o evangelho sendo pregado em tudo que é lado, na Bíblia YouVersion, com 500 milhões de pessoas no mundo já instalando esse aplicativo, é sinal que Jesus já está voltando. Também no evangelho de Mateus você tem o grande mandamento e a grande comissão. Mateus 22, 36 a 40, que é sobre amar o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Aqui ele resume a lei e os profetas, e Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão, é o ide por todo mundo, é fazer discípulo de todas as nações, e é por aí, e é nessa base, é nesse evangelho que nós teremos aqui o enraizamento das nossas vidas para o ano de fazer discípulos, também conhecido como o melhor ano da sua história até aqui. Tá? Será um ano de muito derramar de Deus, e vai passar por essa preparação nos 40 dias no Evangelho de Mateus. Então hoje a mensagem: a vida e o propósito de Jesus. A vida e o propósito de Jesus, que está lá, Mateus 3, verso 1 a 17, nós temos aqui o momento da preparação de caminho, a preparação para a manifestação de Jesus. João Batista pregando, anunciando e agindo na preparação do caminho, a manifestação do Salvador. E nós vemos aqui, nós vamos caminhar aqui 6 princípios. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer, primeiro, arrependimento e nova vida. Jesus veio, o evangelho de Jesus foi para trazer a nós arrependimento e nova vida. Mateus capítulo 3, verso 2 a 6, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Um pregador surgiu. Ele não tinha um palácio, ele não tinha um auditório com ar-condicionado.
Ele não tinha um sistema de amplificação de som potente, mas ele era uma voz do Senhor. E o mundo, quando ouve a voz do Senhor, vai até ela. E a Bíblia diz que pessoas saíam de Jerusalém, um grande centro metropolitano, que tinha pessoas de várias partes do mundo, da Judéia, que era já uma região mais abrangente, a região ao redor do Jordão, que era já uma região do interior. E a Bíblia conta que autoridades do povo ficaram sabendo do que estava acontecendo no meio do deserto. Alguém que parecia louco, usava roupa como pele de animais, cinto de couro, e a refeição dele era gafanhoto e mel. Fiquei sabendo que gafanhoto é extremamente nutritivo, mel também, mas não fiquei com muita vontade de experimentar. Mas esse era João Batista, um loucão, uma pessoa estranha, mas que trazia uma mensagem transformadora. E a essência da sua mensagem, ele citava então ali o profeta Isaías sobre como Cristo se manifestaria, qual seria o caminho de preparação, e ele traz então uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se, porque chegou até vocês o reino dos céus. A mensagem que Jesus traz, a mensagem que prepara o caminho para a manifestação de Cristo ali naquele tempo, e também que prepara para você viver o mover de Deus em Jesus, é a mensagem de arrependimento, a mensagem de transformação de vida. Jesus não veio para te dar mais conhecimento, Jesus veio para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para transformar a sua mente, para fazer uma revolução na sua forma de pensar, para mudar de dentro para fora. E essa mensagem não era uma mensagem religiosa, não eram ensinos apenas com prosélitos, crenças, rituais. Era na verdade uma mensagem poderosa, transformadora, que convidava para uma prática clara, uma vida nova, para viver um novo tempo. A palavra que ele usa aqui é metanoia, arrependam-se. Metanoia, a palavra meta do grego vai falar de transformação, que vem de uma expansão. Então, a sua mente é literalmente expandida quando você está o quê? Num processo de transformação, de arrependimento, de mudança de vida. E você é convidado a mudar as suas atitudes. E arrependimento não é sentir tristeza pelo pecado, arrependimento não é remorso, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida. É tão interessante que as pessoas chegavam até João Batista. Nós podemos ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, esse momento ali no deserto, e eles perguntavam: o que devemos fazer então? Porque ele estava anunciando o batismo de arrependimento. Perguntavam às multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem não tem comida, faça. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem a extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Ou seja, ele chamou para uma vida de retidão, uma vida santa, uma vida separada. Arrependimento, então, não é apenas ampliar a mente, mas mudar a sua atitude diante de Deus e da vida. Sabe o que anuncia que esse será um ano de muito mover de Deus na sua história? Sabe o que anuncia o que Deus vai trazer nesse tempo? É a sua decisão de mudar de vida. Todos nós temos algo para mudar. Imagina aquele marido bruto, grosso, vai virar uma seda nesse tempo. Vai elogiar, ele nem sabia mais como é que elogiava. Vai honrar. Sabe, quem era tomado pela ira, quem era constantemente levado, talvez você acabou desenvolvendo, sabe, uma forma de agir ali, e dentro disso tem um lucro que é desonesto, não é correto, não é 100% correto.
Talvez o Espírito Santo já está te incomodando. E você está crendo, eu vou acertar a minha vida e o Senhor vai me dar o sustento que eu preciso. Sabe que essa atitude anuncia que o Salvador vai se manifestar como nunca na sua história. Isso é arrependimento, foi esse chamado de João Batista, mudança de vida. É interessante o Dani Silk fala sobre como foi o arrependimento de Davi. O Salmo 51 não anuncia apenas por si só o arrependimento de Davi. Ali a gente vê, sim, algumas palavras de arrependimento, onde ele fala sobre a tristeza pelo pecado que ele cometeu, o que ele fez com Deus, mas a maior marca que Davi se arrependeu é que nunca houve outra Batseba. Tá? Talvez muitos de nós aqui estamos nos despedindo de coisas que nunca mais vão acontecer na nossa vida. É um tempo novo, é um tempo novo. Coloca a mão no seu coração e fala: eu estou decidindo viver um tempo novo diante das palavras de Jesus. Aleluia, que o Senhor honre esse compromisso que você faz com Ele nesse lugar. Novas páginas da sua história estão sendo inauguradas aqui hoje. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer sentido acima da religiosidade. Mateus 3, versos 7 a 9. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A mensagem dele era contundente. Quando chegaram os fariseus, os saduceus, eram pessoas que representavam ali como se fossem guardiões da religião respeitada em Israel, eram aqueles conhecedores da lei, e quando eles chegam, João os confronta. É interessante que os fariseus, eles eram pessoas extremamente rígidas com a lei de Moisés, com os ensinos de Moisés, mas ao mesmo tempo que eles eram extremamente rígidos e apegados à lei, a Bíblia fala que eles eram hipócritas, porque eles, por exemplo, falavam sobre dar dízimo e falava sobre guardar o sábado, mas usava essas mesmas coisas para deixar os seus pais morrerem de fome, porque dizia: eu não posso ajudar o meu pai porque eu estou dando dízimo. E às vezes eles deixavam alguém passar necessidade e não ajudavam o próximo porque era sábado. Ou seja, eles abraçaram uma rigidez à lei, mas eles não socorriam as pessoas que necessitavam, eles eram hipócritas. E os saduceus, eles eram extremamente secularizados, eles transformaram o ensino religioso no ensino político, eles não criam em espíritos, eles não criam em anjos, em demônios, e eles não criam na ressurreição. Eram pessoas céticas, mas eles eram considerados religiosos, todo mundo. Um transformou a religião em política, o outro transformou ali o ensino em uma vida hipócrita. E aí então João Batista os convida e fala assim: olha, não é isso que Deus veio restaurar, essa religiosidade, porque não foi isso que nós perdemos no Éden. Nós não perdemos uma religião no Éden, nós perdemos um relacionamento no Éden. Jesus veio restaurar relacionamento com o Pai. E Jesus não tem nenhum problema com o que nós fazemos no templo, adorando a Ele. Jesus não tem nenhum problema se você quer ler a Bíblia e conhecer a palavra, Ele te chama para isso. Jesus não tem problema com as nossas orações, Ele quer que a gente ore. Na verdade, o problema que Jesus denuncia é quando a nossa vida no templo é divorciada da nossa vida na cidade. Quando aqui dentro a gente ama a Deus, mas lá fora a gente vive do nosso jeito e maltrata o nosso próximo. É isso que Jesus veio denunciar. E quem tem um real relacionamento com Jesus é mais apegado ao relacionamento do que à prática religiosa. E é mais apegada ao relacionamento com Deus do que a ter títulos e posições religiosas. Isso
João Batista deixa muito claro. Então Estevão Fernandes, pastor Estevão Fernandes, ele fala aqui: Deus abomina a religião do templo que não se realiza nas ruas. Deus não abomina o templo, mas a religião que morre no templo, porque o ritual do templo afronta a Deus, mas a liturgia do amor honra a Deus. Então, Jesus quer deixar as coisas bem claras. E é interessante que a religião quer criar um caminho para chegar a Deus, sem intimidade. Se você fizer, você alcança. E já o que Jesus anuncia é totalmente diferente. Ele fala lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai com a sua religiosidade. Ninguém vai ao Pai com a sua prática perfeita de piedade. Nós só vamos ao Pai com Jesus. Jesus, então, ele traz nos evangelhos esse caminho, sentido acima de religiosidade. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer juízo sobre a humanidade. Mateus 3,10: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus está colocando aqui, nesse sermão de João Batista, anunciando Jesus, nos fala sobre um Deus que traz juízo ao seu tempo. Então nós vemos aqui o anúncio de uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida que honra a Deus no seu caráter sólido. Então nós não podemos viver uma vida achando que o mundo, que distante de Deus, não terá o juízo de Deus. Nós temos que lembrar o seguinte, que a vinda de Jesus veio para trazer salvação, mas a volta de Jesus será para trazer juízo. Quando eu vejo Jesus passando por Samaria, ele não é recebido pelos samaritanos. Os discípulos Tiago e João querem mandar descer fogo do céu para queimar todo mundo, para resolver o problema. Aí Jesus fala: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, porque eu não vim para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ele está falando que ele veio para trazer salvação, que ele não vai trazer o juízo naquele momento, porque primeiro a palavra tem que ser pregada, porque primeiro o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim, e no fim nós teremos julgamento. E isso nos lembra que o pecado é sério, gente. O pecado é problemático. Tem alguns versículos, eu estava falando ontem na juventude aqui, tem alguns versículos que não existem na Bíblia que as pessoas declaram, né? Por exemplo, não importa o que você fez. Gente, isso não está na palavra, porque importa o que nós fizemos, porque tanto importa que Jesus deixou o seu trono de glória, viveu entre nós e morreu numa cruz, também por causa dos nossos pecados. O nosso pecado custou a entrega de Jesus na cruz. Importa muito, a graça de Deus não encobre o pecado, não banaliza o pecado. A graça de Deus revela o amor que Ele tem por nós, o poder que Ele tem por nós. Então nós temos que considerar isso seriamente. O pecado é grave. O John Stott diz: quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. O que Jesus fez, está escrito em Filipenses 2, 5-8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aqui é o preço do nosso pecado. Para nós é de graça, mas custou tudo. Amém? Você pode agradecer a Jesus pelo que Ele fez por você. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua entrega na cruz. Obrigado. Então Deus vai trazer juízo. O pecado tem o juízo em si mesmo, porque o pecado traz consequência, e Deus julga o pecado. Atos 17, 30, 31, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tá?
a ressurreição de Jesus é também um sinal que Ele está vivo. Ele está sentado no trono de justiça. Ele governa e Ele virá com juízo sobre a terra. Seremos encontrados debaixo da graça dEle e veremos a justiça dEle se estabelecendo no mundo de injustiça. O arrependimento nos conecta à entrega de Jesus por todos nós. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer acesso à santidade e ao poder. Você tem então a acessibilidade à santidade e ao poder. Mateus 3,11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Olha essa cena aqui, gente. A Clara, durante as celebrações, ela foi dando forma a esse quadro. E ela foi então trazendo cores. E aqui, agora a gente vê claramente Jesus sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo descendo sobre ele, anunciando: esse é meu filho amado, de quem me agrado. E é interessante que quando João começa a batizar, ele fala: eu estou batizando vocês com água. Esse é o batismo de arrependimento. Esse é o acesso a uma vida santificada. Arrependimento que pavimenta o caminho da salvação. Mas ele fala: está chegando alguém. Ele é maior do que eu. Ele é o Cristo que haveria de vir. Eu não sou digno de levar as sandálias dele. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. O batismo de Jesus anuncia o batismo de fogo de Pentecostes. Sabe, você recebe um chamado para uma vida de santidade, e junto você recebe o poder de Deus para viver em santidade e para testemunhá-lo. Você tem acesso, sabe, uma vida santa não é algo que está indisponível, que é inalcançável, que você nunca vai poder, não. Junto com o batismo você recebe poder de Deus para viver essa vida santa. Você sabe que o batismo de fogo, o batismo de Atos 2, eu vou ler aqui para você o texto, o batismo de Atos 2, que está aqui 2, verso 2 a 4, de repente veio do céu como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse batismo aqui, quando fala sobre esse poder de Deus, o dunamis, ele vai falar sobre um poder de realizar milagres, sobre um poder de conquistar riquezas, sobre um poder de influenciar multidões e formar exércitos, e sobre um poder de excelência moral. Um poder para viver em santidade, um poder para ter um caráter aprovado. Você que recebeu esse chamado para ter uma vida com Jesus, e você fica se perguntando: será que eu vou conseguir? Você que vem nessa igreja toda semana, a gente lê a palavra e vai dizer, vai discipular alguém, vai ganhar um para Jesus, vai liderar um GDC, vai servir no ministério, e você fala: será que eu consigo? Deixa eu te falar, você não foi chamado para fazer isso sozinho, você foi chamado para fazer isso debaixo do poder de Deus. Esse poder é o poder que te leva a testemunhá-lo. Esse é o poder que transformou alguns meninos que estavam ali na Galileia e alguns outros que eram sem instrução em extraordinários seguidores de Jesus. O Senhor derrama sobre você um poder para você ter essa vida, sabe, que vai testemunhá-lo, que vai transformar ambientes e que vai agradar a Deus. Você pode até não conseguir agradar todas as pessoas, mas você pode agradar a Deus, porque o poder de Deus está sobre você, o perdão dele. Você recebeu o batismo de arrependimento, mas você recebeu o batismo de fogo também. Aleluia! É tempo de viver o novo com Jesus. E quando você entende esse chamado, gente, se a gente for falar a verdade, a vida cristã
Tem gente que fica falando assim, tem gente que tem o evangelho do terrorismo do pecado. Sabe? Ele fala o tempo todo, é uma teologia que justifica uma vida no pecado. O tempo todo. Só que se você for pensar, quando você recebe Jesus, que Ele te transforma, você tem uma mente renovada, é mais difícil pecar do que agradar a Deus. Não é verdade? Porque agradar a Deus é mais fácil, você está mais inclinado a Ele. O que vem na sua mente é: eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. E quando você, infelizmente, tem uma queda no pecado, a primeira coisa que vem é que você não serve para o pecado, que não dá mais. Então você é transformado, você tem uma nova vida, uma nova mentalidade. Isso muda tudo. Então a santidade não está longe de você. Em Cristo Jesus a santidade está dentro de você. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer relacionamento e intimidade. Mateus 3, verso 13 a 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu não preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Se era batismo de arrependimento? Primeira coisa, para cumprir toda a justiça. Sabe, o batismo indicava que Jesus era consagrado a Deus e oficialmente aprovado por Ele. Não foi apenas um ato na terra, foi um ato aprovado pelo céu. O Pai falou, todos ouviram, e ali foi anunciado a palavra do Pai diante de todos. Também no batismo de Jesus, João anunciou publicamente a chegada do Messias, o início do seu ministério. E também Jesus, mediante o seu batismo, identificou-se completamente com os pecados e fracassos dos homens. Ainda que ele não tivesse pecado, ele se identifica com o nosso. Ele já anuncia que ele substituiria a nossa necessidade, ele cumpriria a justiça. O sacrifício dele foi, então, substitutivo. Era eu que devia estar na cruz. E ele anuncia também, fazendo isso, aquilo que nós devemos fazer. Então ele nos chama, ele nos dá o exemplo do batismo. Eu pergunto, você já se batizou? Sabe, gente, se Jesus, que não tinha pecado, ele foi apresentado no templo quando bebê. Ele foi até o templo, seus pais o levaram, mas depois ele vem ao Jordão e ele é batizado, ele é submerso nas águas, levantado por João Batista. Então depois ele prega: quem crer e for batizado será salvo. Jesus está falando que todos nós temos que fazer, ele está nos convidando, esse ato que anuncia de fato quem ele é. Na igreja primitiva, a história conta que quando alguém começava a crer nos ensinamentos de Jesus, ainda não era visto como um discípulo, mas quando se batizava, ele já era reconhecido como um discípulo, inclusive perseguido como um discípulo. Era uma identificação profunda, era de fato um ato que anunciava que ele tinha morrido para um velho homem, tinha nascido agora para uma vida de discípulo de Jesus. É algo muito poderoso. Paulo vai comparar o batismo com uma travessia do povo do Egito ali no Mar Vermelho. As águas do Mar Vermelho são as águas do batismo, são águas de liberdade, são águas que abrem o caminho para uma nova terra que está diante de você. E é algo que Jesus não deixou muitos símbolos não, gente, foi só o batismo e a ceia, não é difícil de cumprir. Mateus 12:50, pois quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e a minha mãe. Então esse batismo anuncia esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de família, esse relacionamento de pertencimento, esse relacionamento profundo e íntimo que nós temos com Jesus. E por último, a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer paternidade para os que o buscam. Mateus 3:16, 17, assim que Jesus foi batizado,
saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aleluias. E essa declaração de que o pai se alegra do filho é uma declaração que do grego que representa como que se fosse continuamente. Quando você se identifica profundamente com a palavra de Deus, obedece, você passa pelo batismo também, declarando o seu nascimento espiritual para Deus. Você tem também céus abertos sobre a sua vida. Você tem o Pai declarando que você é amado por Ele, ainda que você sofra rejeição e injustiça no mundo. E Ele diz que Ele se agrada de você. Quem anda com Jesus nunca está sozinho. Sabe, você não tem que obedecer a Deus sozinho. Você não tem que enfrentar as suas batalhas sozinho. Você não tem que tornar esse casamento mais parecido com o céu, com a palavra de Deus sozinho. Você tem o selo da palavra do céu, palavra do Pai, palavra do Pai Celestial sobre você. Ele reafirma você. Você não é órfão, você não é forasteiro, você não está abandonado, você nunca é abandonado. Você é filho amado de Deus. É aquele que o Pai cuida, que o Pai traz para perto, que o Pai protege, que o Pai ama, que o Pai provê. Ele não falou palavras apenas para Jesus naquele tempo, e era algo único, sabe? Porque isso continua sendo anunciado sobre você continuamente, porque Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, e o Pai é o mesmo, e Ele declara as mesmas palavras sobre você hoje, e Ele te convida a obedecê-lo, a praticar essa palavra, a viver essa palavra. O desejo de Deus Pai é que nós vivamos como Cristo, vivendo de forma obediente a Ele e cumprindo a sua vontade. E quando você se entrega ao Senhor, essa palavra de Ezequiel, ela se cumpre sobre você. É interessante que o Velho Testamento termina na organização que nós temos em Malaquias com uma declaração perturbadora, que Elias virá antes do Senhor para converter corações de pais aos filhos, de filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Nós temos corações que não se conectam um com o outro, nem com a própria família, e que estão divorciados do céu. Mas quando esse caminho é pavimentado, Jesus disse que João Batista era o Elias que haveria de vir, e ele fala sobre uma conversão por arrependimento. E quando o arrependimento acontece, o que acontece conosco é o que é anunciado em Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quando o pecado entra no mundo, quando o pecado entra no Éden, é isso aqui que acontece. A nossa natureza, ela se corrompe. A nossa natureza, ela agora está toda contaminada. Temos uma natureza de independência de Deus. E quem vive escravo do pecado, ele não pensa naturalmente, ele pensa na ótica do pecado. Ele pensa: se eu deixar o pecado, eu não vou ser feliz. Ele pensa: se eu, abandonar isso para seguir a Jesus, minha vida vai ser chata. Ou tem pecado ou é vida chata. Já viu que quando a gente está afastado de Deus é assim? E você sai, e tudo que você olha, você está arquitetando, vendo pelo ponto de vista do pecado. Sua mente tem fortaleza, seu coração
é de pedra. Então, vem aquele que nos transforma, aquele que derrama o seu sangue por nós, aquele que nos dá uma nova vida, aquele que nos leva de volta a Deus, aquele que transforma a nossa realidade, aquele que cura o nosso coração, aquele que nos dá um coração obediente, transformado, aquele que nos dá um coração de filho, aquele que nos dá um coração livre, uma mente livre, uma vida inclinada para Deus. Nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não vive mais escravo do pecado, não vive mais debaixo da prática do pecado, da escravidão, da influência das trevas. Mas ainda não estamos no céu, tem tentação. A ira vai ter. O Lutero falou assim, que ele tentou afundar o velho homem nas águas do batismo, mas descobriu que o miserável sabia nadar. E aí você vai ter o que? Tentação. Vai ter, sabe, de novo, aqui não é o céu, mas a tentação vem de novo. O pecado tenta bater a porta, mas agora você é nova criatura. Então quando ele chega, a tentação não muda a sua realidade, a influência do mundo não muda a realidade de quem você é. Você tem perdão, você tem arrependimento, você tem transformação, e você tem um coração voltado para Deus. Em nome de Jesus, nesse tempo, debaixo de uma vida de prática, de obediência, de arrependimento, você vai reconhecer e andar debaixo dessa convicção que você é nova criatura, que você é filho amado de Deus, e vai viver uma vida que glorifica a Deus. João 14, verso 15 a 18. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, não os deixarei lutando sozinhos, não os deixarei impotentes para o pecado. Voltarei para vocês, aleluia. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé, parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um
que recebeu agora a tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.